Olá pessoal, tudo bem? Que bom poder estar falando aqui com vocês hoje. Vamos bater um papo muito legal, essa coisa do emocional, como cuidado emocional, que é o que a gente tem falado aqui no programa. Acredito que pode ajudar você, pelo menos, ao que a gente sempre fala aqui, o autoconhecimento. Trazendo o autoconhecimento para a sua vida, você vai entender você, vai tomar decisões melhores, vai fazer as coisas importantes. É o que a gente tem falado aqui. E uma coisa importante é que você também pode enviar as suas perguntas, né? Entre em contato, você consegue deixar as suas perguntas para o pessoal aqui da emissora e nós vamos responder as suas perguntas. Olha que bacana, nós vamos poder deixar para você algumas dicas que podem te ajudar nesses aspectos que mais competem a você mesmo. Por que você mesmo? Você cuida de você. Uma coisa que eu costumo falar antes da gente entrar no tema é que existem coisas que nós fazemos para outras pessoas. Tem coisas que nós fazemos, por exemplo, para os nossos familiares, para os nossos amigos, coisas que fazemos no trabalho e a gente às vezes esquece de uma coisa fundamental. E as coisas que eu faço para mim? As coisas que eu faço para me cuidar, para o meu bem-estar. E essas coisas envolvem o assunto de hoje. Nós vamos falar hoje a respeito de algo que nós vemos todos os dias. Você acorda cedo e você olha, por exemplo, no espelho. Essa pessoa que você vê no espelho, é sobre ela que a gente vai falar hoje. Existe algo que parece temperatura dentro da gente. É sério, eu vou explicar para vocês o que quer dizer. Esse tipo de temperatura, que é sempre a mais elevada, ou aquela mais baixa, envolve algo que se chama autoestima. Autoestima, geralmente, é algo que diz sobre você. Como você se sente em relação a você? Você está feliz com você? Você ama você? Como que é as coisas com você e você mesmo? Quantos vocês, né? Porque isso é o mais importante. Nós cuidamos geralmente de tudo na nossa vida. Conta, trabalho, estudo, família. Mas e aí? E eu? Será que eu parei para pensar um pouquinho sobre mim? Você parou para pensar um pouquinho sobre você? Então, autoestima é a respeito disso. Vamos parar para pensar sobre a temperatura que a gente estava falando aqui. Se eu me amo, se eu sou uma pessoa que costuma não engolir sapos, sou uma pessoa que costuma estar sempre alegre, buscando fazer as coisas que alimentam o meu emocional, fazer com que eu fique melhor, estas coisas deixam você com a temperatura da autoestima bem elevada. E essas coisas que nós temos que sempre mensurar, vamos medir, peraí, como que eu estou comigo? Será que eu estou me agradando? Será que eu sou uma pessoa autoconfiante? Será que eu sou uma pessoa que consegue levar as coisas da melhor maneira possível, da qual eu me encaixe bem? Se você faz essas coisas, você está realmente numa temperatura elevada da sua autoestima. O estar bem com você, às vezes é um segredo simples. Por que segredo simples? Às vezes está dentro da gente. E é tão simples, né, por estar dentro da gente, e a gente às vezes não vê. Esse lance do espelho, de olhar para mim todo dia, ou você olhar para você todo dia, de manhã quando você acorda no espelho, por exemplo, a pessoa mais importante, o personagem mais importante da história da sua vida é você. Eu sei que é importante cuidar dos filhos, cuidar do seu trabalho, cuidar das pessoas que você gosta, mas essa pessoa que você olha no espelho todo dia, sem ela você não consegue fazer o restante. Então você tem que estar bem com você mesmo em todos os sentidos, encaixando você, as peças da sua própria vida têm que estar bem encaixadas para que você fique com a temperatura da autoestima lá em cima. Mas e agora? E quando a temperatura vai abaixando da autoestima? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. Talvez não são coisas tão fáceis de se falar, mas a gente precisa. Por quê? Posso te ajudar a identificar algumas coisas que pode fazer com que essa temperatura da sua autoestima possa estar caindo. Então vamos lá, às vezes, quando você começa a pensar assim, será que eu gosto de mim ainda? Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu estou fazendo coisas que mudam alguma coisa? Ou simplesmente eu estou por aí fazendo coisas sem sentido? Só sou uma pessoa andando pela terra? Poxa, parece que eu não estou bem comigo mesmo, para que eu sirvo? Ah, será que eu tenho alguma coisa a oferecer para alguém? Será que eu acho que eu sou como tal pessoa às vezes a gente se compara muito?
Essas coisas, esses questionamentos que nós fazemos para nós mesmos, e vamos cada vez mais dando atenção para isso, fazem com que a temperatura da sua autoestima vá baixando. E chega até o momento em que a autoestima muda de nome, abaixa tanto a temperatura que começa a se chamar baixa autoestima. A baixa autoestima é simplesmente um dos principais fatores que levam e desencadeiam outros problemas emocionais. Geralmente existe uma escadinha. Nós, que trabalhamos em consultório, na terapia, atendendo pessoas, muitas vezes a gente vê a tendência de uma escada. Olha que interessante de saber. Às vezes eu começo a não gostar tanto de mim, não dar atenção, começo a ficar com a temperatura bem baixa da autoestima e fico com uma baixa autoestima muito grande, e isso me leva a uma ansiedade muito grande. Porque eu já não estou gostando de mim. A baixa autoestima é não gostar de mim, não me amo mais, eu acho que eu não estou mais servindo para muita coisa. E esse sentimento, inferiorizando você mesmo, leva a outros problemas. Geralmente vai para a ansiedade. E o grande problema da ansiedade é que se ela fica por muito tempo, se a ansiedade consome muito você com pensamento acelerado, que é um item que a gente vai falar em outro programa, isso pode levar a uma depressão. Tá vendo a escadinha de problemas? Que simplesmente você não cuida da pessoa que é olhar no espelho, que a gente falou aqui agora, que é você mesmo. Quando você chega ao momento da depressão, geralmente é um momento muito terrível da sua vida. Então por isso que a gente está falando, vamos começar falando hoje da autoestima, da baixa autoestima, como que a gente cuida disso, o que é melhor fazer, para nunca deixar essa escadinha evoluir. Poxa, para que autoestima e depois não cuidar e para ansiedade, depois ir para depressão? Não. Se eu me entender melhor e saber que eu posso gostar de mim, esse é o fator chave para você não precisar passar por essa escadinha que é árdua, difícil, machuca muita gente. As pessoas vão até a terapia e é um grande processo. Então a autoestima é uma coisa que você tem que prezar. A pessoa do espelho lá, lembra? Você mesmo. Eu separei algumas perguntas aqui que nos fazem refletir a respeito da autoestima, da baixa autoestima, quais as dicas que a gente pode fazer para melhorar, manter aquela temperatura lá em cima, lembra? Então vamos ver. Por exemplo, tem uma pergunta aqui muito interessante que nos faz pensar muito sobre isso. Você identifica facilmente as suas qualidades? Olha que pergunta interessante. Porque às vezes você não está se sentindo uma pessoa boa. Boa que eu falo com você mesmo. Será que eu estou conseguindo fazer os meus planos darem certo? Ou pelo menos tirar do papel? Será que eu estou sendo uma pessoa boa para minha família? Poxa, acho que eu nem sou um funcionário legal, acho que eu não sirvo para muita coisa. Isso é perigoso, porque você está deixando de focar numa coisa importante que tem a ver com essa pergunta, que é as suas qualidades. Questione isso, pense um pouquinho, você que está em casa ou qualquer lugar assistindo a gente, pense um pouquinho nas suas qualidades. E olha que interessante, você vai encontrar bastante. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez, numa sessão de terapia, um tempão que eu falei com uma pessoa, muito interessante até o caso, a pessoa ficou super bem, e ela não estava identificando as qualidades da vida dela. Ela chegou até a terapia e falou assim, eu acho que eu não sirvo para nada, eu acho que eu não sou uma boa pessoa, realmente não tenho nenhum propósito, e chegou até a fazer esse questionamento para ela mesma, acho que eu nem tenho um propósito para continuar nessa terra. Olha que interessante, né? Até onde a pessoa chega com aquela temperatura tão baixa de gostar dela mesma, fica com a baixa autoestima. E ao chegar até a terapia com aquele assunto, a gente foi tratando e pedi para ela, poxa, pensa um pouquinho a respeito das suas qualidades. Ah, eu acho que eu não vejo nenhuma. A pessoa falou isso, acho que eu não vejo nenhuma. Eu falei, fala um pouquinho, tenta, vamos fazer junto aqui alguns exercícios, vamos bolar alguma coisa aqui, pô, fala um pouquinho da época tal, tinha alguma qualidade lá, tal, vamos falar sobre isso. E o interessante é que saiu uma coisa que vai ser muito legal compartilhar com vocês. Ele chegou a falar desse jeito para mim, olha, pensando muito bem, eu gosto de desenhar. Eu estava falando com uma pessoa de 35, 36 anos. Eu falei assim, você ainda desenha? Não, eu desenhava quando era adolescente. Talvez, buscando muito a fundo, acho que é uma das qualidades que eu tenho. E eu fiquei feliz, porque ele não estava encontrando nenhuma. Ele achou, sabe, desenho bem. Ele voltou para outra sessão, trouxe um desenho que ele fez no papel, realmente ele desenha muito bem. O interessante é que ele não via aquilo como uma qualidade.
E o legal vai ser o quanto essa qualidade ramificou para outras coisas que ajudou ele. Agora que vem a melhor parte ainda. Ele chegou um dia e falou assim para mim, olha, eu consegui uma competição de desenhos na cidade que ele morava, né, um lugar que eu atendia, e ele foi participar. Eu incentivei, poxa, vai, acho que vai ser legal, poxa, faça isso, participe desse concurso de desenhos que vai ter na sua cidade. Uma pessoa, né, que está com a baixa autoestima tão grande, achou uma qualidade, pô, vamos potencializar ela. Ele participou daquele concurso. Ele não pegou o primeiro lugar, mas pegou em segundo e foi mostrar o troféuzinho de desenho dele para mim aquele dia. E o interessante, como descobrir essa qualidade que ele nem achou que era uma qualidade, ramificou para outras coisas, ele voltou falando assim, fiz alguns amigos, participo agora de grupos de desenho, vou participar de outro lugar convidado, porque eu conheci umas pessoas. Está vendo? Ele descobriu uma qualidade que ele só precisava ativar, conhecer que ele tem isso. Agora, outras qualidades de falar com pessoas, fazer amizade, ele foi conseguindo aumentar por causa de uma coisa que ele não estava identificando. Está vendo como é importante você conhecer você mesmo e identificar em você as suas qualidades? Parecem simples, né? Ele desenhava, não, olha como ele está agora. Provavelmente ele deve ter participado de outros concursos, feito mais amigos, participado de mais grupos e aumentou a sua autoestima. Lembra daquela temperatura? Ele deixou lá de baixo e subiu a temperatura da sua autoestima. Isso é interessante. Vamos para mais uma pergunta aqui. Você se sente à vontade para expressar as suas opiniões? Essa é uma outra pergunta que faz a gente refletir sobre a nossa autoestima. Sabe por quê? Nós temos o desejo, isso aí já é coisa do ser humano, do nosso intelecto, está dentro da gente, está dentro da gente. Nós queremos muito saber como que nós somos ouvidos por outras pessoas, como que as pessoas identificam as coisas que nós realizamos. Isso é muito importante. Volto a falar aqui, ó. Você sente-se à vontade para expressar as suas opiniões? Faça essa reflexão, como que está em volta a sua vida? Você vê que você consegue falar com clareza, as pessoas entendem o que você fala? Isso não é um demérito, não é um problema se você fizer um cálculo com você mesmo e falar assim, pô, parece que eu não sou bem compreendido. Se você está com essa resposta agora, nessa pergunta que estamos fazendo uma análise com nós mesmos aqui, pense que isso não é um problema, porque você está identificando para resolver. Agora, se você já é uma pessoa que explica bem, você é bem compreendido por outras pessoas, é um motivo de uma autoestima muito grande. Você faz parte integrante de uma sociedade que as pessoas te ouvem. E se você não está neste momento, pô, parece que eu tenho algum problema quanto à minha comunicação, acho que as pessoas não me ouvem, isso é um ponto a melhorar. Como que você é com as pessoas? Tenta identificar sinais. Pergunte, isso você pode fazer, pergunte para sua família. O que você acha de mim? A gente não faz essa pergunta, a gente vive 40 anos com nossas famílias, 50 anos com nossas famílias, pessoas do nosso lado, e a gente não faz a simples pergunta. O que você acha de mim como pessoa? Pode me dar uma informação sobre isso? Acredito que se você que está aí ouvindo a gente fizer uma pergunta para alguém que está do seu lado sempre, que talvez é uma pergunta que você não faça mesmo, realmente é uma pergunta que a gente não faz para as pessoas que estão do nosso lado, você vai se surpreender com a resposta. E se parecer alguma resposta que você talvez não goste tanto, não entenda com um lado ruim disso, entende que está dando uma informação para você melhorar. Então sempre procure entender se você está se expressando bem. Nós queremos ser ouvidos, é normal, a gente precisa de validação. Já ouviram falar de validação? Vamos só entrar um pouquinho nisso. Validação tem muito a ver com a nossa autoestima. As pessoas em nossa volta precisam estar parte integrantes da nossa vida. Trabalho, amigos da escola, do trabalho mesmo, ou que seja, as coisas que você faz, grupos que você participa. O importante é que quando nós falamos, expressamos nossas ideias, nós queremos ser ouvidos e compreendidos. E isso é muito interessante. Por quê? Se você é bem ouvido, você sabe, poxa, eu estou aqui fazendo parte realmente desse grupo, eu sou uma pessoa que expressa opiniões e sou compreendido pelas pessoas, isso deixa a sua autoestima bem. Agora, não fique preocupado se acontecer com você a ponto de você pensar assim, olha, eu acho que quando eu falo as pessoas não ouvem muito, não sou uma pessoa, não estou nem falando a maneira, a dicção, não estou falando, às vezes compreender mesmo o que você está falando ou você não consegue, essa é a principal parte, você não consegue se expressar. Isso é um ponto que você pode procurar melhorar.
Uma dica que eu sempre dou para as pessoas que chegam na terapia com esse problema a resolver, eu sempre falo, poxa, você pode, por exemplo, procurar um curso de oratória. Vocês já ouviram falar disso? É uma dica importante que eu vou deixar com vocês aqui. Tem até na internet grátis. Vocês procuram um curso de oratória. Por quê? Prepara você a expressar melhor suas ideias. E quando expressamos nossas ideias e somos compreendidos, as pessoas param para entender ou ouvir a gente, nossa autoestima vai lá embaixo. Isso se chama validação. Estou falando e as pessoas entendendo o que eu estou falando. Se chama validação. Por isso que a invalidação não é saudável. Quer dizer que eu tenho pontos a melhorar, nada, nenhum caso perdido. É só para melhorar. Identifiquei isso em mim? Então eu vou procurar como fazer. Fica então a dica para você procurar um curso de oratória. Isso vai ajudar muito, já ajudou muitos pacientes também que passaram por consultório na terapia. Vamos para mais uma pergunta que nos faz refletir a respeito da autoestima. Você tolera comportamentos abusivos? Isso aí envolve tanta coisa que tem assuntos sobre isso que a gente vai trazer ainda aqui para o programa. Mães narcisistas ou pessoas abusivas. A gente vai trazer ainda esses assuntos que são bem complexos. Alguns episódios a gente vai falar sobre esses itens. Mas olha só, você tolera comportamentos abusivos. Isso é uma coisa muito importante de você ficar atento, porque a nossa autoestima ela é baseada no que eu me permito. Eu tenho pessoas, às vezes o assunto é pesado, né? Mas eu tenho pessoas aqui que fazem bullying comigo sempre, me xingam, me maltratam, né? Às vezes chega até a parte física, né? Uma coisa bem chata de se falar e muito recorrente. O que você tem que fazer? O primeiro passo para a sua autoestima é o seguinte: não faça parte de algo em que você está sendo maltratado. Existe uma regra no emocional. Guarde bem essa regra que eu vou te falar aqui agora. Vou falar para você que está aí ouvindo. Se você não está se sentindo bem em algum lugar, a única saída para você, emocional, para você manter você saudável, é sair disso. Não fique. Então, a pergunta foi bem clara. Você tolera comportamentos abusivos? Por quê? Se você tolera isso, se você permite que as pessoas façam esse tipo de comportamento abusivo com você, de qualquer espécie, isso é um grande sinal de baixa autoestima. Por quê? Se a autoestima tem a ver com eu me amar, eu gosto tanto de mim, por que eu vou permitir então que alguém faça isso comigo? Tá vendo como a gente tem que estar atento até com a nossa vida? Às vezes você não está gostando tanto de você por causa de pessoas que estão inseridas na sua vida e que estão te maltratando. Você não tem que tolerar isso. A pergunta é bem clara. Você tolera comportamento abusivo? Não posso tolerar comportamento abusivo para que o meu emocional, a minha autoestima, lembra da temperatura? Tem que estar lá em cima. Eu permitindo isso, fico com ela lá embaixo. Então é uma coisa bem importante da gente mensurar, medir na nossa vida. Olha, realmente em volta, como que você está sendo tratado. Isso não tem a ver você sair de pessoas que você gosta, não. É só se isso acontece. Poxa, estou vivendo um relacionamento abusivo aqui. É a parte que a gente acabou de falar aqui. Não estou bem inserido confortavelmente, está fazendo mal para o emocional em algum lugar que eu estou vivendo, eu tenho que sair dele. Não tem uma outra saída. Uma coisa importante da autoestima é que ela é algo que pode ser consertado, mas sabe quem pode consertar a autoestima? Não existe um mecânico da autoestima. Às vezes você pode ir no terapeuta que vai conduzir caminhos, mas você é a única pessoa que pode corrigir isso. Por exemplo, você permitir comportamentos abusivos com você, não tem outra pessoa que pode resolver. A pessoa, ela pode até parar de ser abusiva com você, mas e se ela não para? Você é a pessoa que tem que resolver. Não está bem inserido, está te maltratando em um lugar, perto de tal pessoa. O momento é esse. Se deslocar e ir para algum lugar que você não sofre isso. É muito importante. Vamos para a próxima pergunta aqui que faz a gente refletir. Você pede desculpas mesmo quando a culpa não é sua? Isso tem a ver com tanta coisa da autoestima, mas muita coisa mesmo. Porque às vezes, parte da gente muita coisa. O relacionamento com outras pessoas faz parte da autoestima. Se eu estou bem com as pessoas e elas estão bem comigo, você está bem com seus amigos, você, entre vocês, isso a autoestima fica lá embaixo. É um grande processo já da autoestima. Agora, se você é falho, que é algo que você tem que identificar, lembre-se, tudo que a gente está falando aqui não é caso perdido.
Porque às vezes você pode estar aí, poxa, parece que eu tratei um amigo mal, ou uma amiga, ou uma pessoa mal. Se você está identificando isso em você, eu só quero te dizer que isso tem como você sanar esse problema na sua vida. Sabe como que é? Como isso? Você pede desculpas para pessoas quando você as machuca? Sim. Se a resposta for sim, continue fazendo. E se a resposta, às vezes interna, você não precisa falar para ninguém que está do seu lado, mas se você lembrar de algo, pô, parece que eu não fiz isso. Machuquei alguém. Isso não é saudável, nem para a pessoa e nem para a sua autoestima. Porque se nós permitimos que de algum jeito nós somos mal com alguém, nós podemos também ser mal com o nosso emocional. Está muito ligado à maneira que a gente age com o nosso interno. É muito claro isso. Uma vez perguntaram, para um grande sábio, como que eu consigo saber como eu sou? Analise você por dentro. Os dois lados têm a mesma característica. Às vezes só tem uma casca diferente. A pessoa, nossa, é uma pessoa bonita, interessante, eu acho que legal. Mas será que ela é uma pessoa que pede desculpas, por exemplo, quando ela machuca alguém? Ou uma pessoa que não comete bullying? Ou não faz acepção de pessoas? Eu gosto desse, eu não gosto desse, machuca muita gente com essas escolhas. Isso é uma coisa importante. Então, que esse sábio disse uma vez que é isso, Então é isso. Nós somos por dentro como somos por fora. Só que por fora tem uma casca diferente. Então, se você identifica isso em você, não tenha medo de mudar. Por mais durão que a gente possa ser, parece que eu vou mudar mesmo? Você vai, sabe por quê? É a sua autoestima, é aquilo que não tem mecânico para arrumar, é só você. Então você tem que fazer essa autoanálise e você consegue, com essas atitudes, descobrindo sobre você, não estamos falando sempre sobre autoconhecimento, você consegue se ajudar. Vamos mais uma pergunta aqui. Acho que é a principal pergunta. Você é a sua prioridade? Olha só, você tem uma prioridade sobre você? A autoestima é muito o eu. É muito eu me amar. É muito eu saber que eu preciso ser o centro das coisas. Uma mãe, uma vez, ela chegou na terapia e falou assim, olha, eu cuido muito do meu filho, eu cuido do meu esposo, eu dou muito duro no meu trabalho. Ela fazia tudo exemplarmente, era uma boa cidadã. Ela fazia as coisas certas, pagava os impostos, ela tinha boas ideias, ela ajudava em tudo ali. Mas a única coisa que ela não dava prioridade é aquela que a gente falou aqui no começo, que ela olhava no espelho todo dia, ela mesma. A prioridade é simples, tem que ser você. Imagine assim, se a sua vida fosse uma história de super-heróis. Tem super-herói brigando contra o mal, vários super-heróis. O principal personagem super-herói da sua vida, da sua história, tem que ser você. Porque senão, se aquela mãe que eu acabei de falar não se preocupar com ela nem consegue fazer as outras coisas. Por que ela chegou numa terapia para falar que ela estava fazendo isso? E foi descobrir que a atenção principal que ela deveria dar é para ela. Porque isso estava fazendo com que a temperatura da autoestima dela fosse lá para baixo e mudasse de nome, para baixa autoestima. Então, se valorize. O recado principal é se valorizar. A pessoa que você olha todo dia no espelho é a pessoa que você tem que amar. É o Superman, é a Supergirl da vida. Você tem que entender dessa forma. Porque você consegue enfrentar obstáculos da vida sendo uma pessoa mais forte. Eu não estou falando nem da força física, é aquela que fica aqui, que você controla. Você precisa pensar nisso. A temperatura da sua autoestima, estando bem, você passa em todos os aspectos da sua vida ou muitas dificuldades com uma maior facilidade. Porque a principal coisa é gostar de você, você já está fazendo. Tem pessoas, às vezes, que são bem competitivas. Mas se ela tiver uma autoestima, aquela temperatura forte de eu gosto de mim, eu me amo. Quando ela passa por algum tipo de problema, por exemplo, nossa, eu me esforcei tanto e não passei numa entrevista de emprego. Mas sabe o que acontece com ela? Ela tem uma autoestima tão grande, ela está com aquela temperatura lá em cima, que ela não leva isso tão a fundo. Ela consegue converter o pensamento de eu acho que eu não fui bem, perdi. Não,
ela converte para: eu posso ter uma nova oportunidade, eu posso pegar as coisas boas que eu fiz aqui e praticar numa outra oportunidade com mais outros itens que eu posso aprender. Lembre-se sempre, olhe sempre, né, aquela história do copo pela metade de água, né, sempre copo meio cheio, não meio vazio. Você tem que entender que a sua vida é importante e a sua vida depende do personagem principal aí, você. Mais uma perguntinha aqui. Você sabe ouvir críticas? Isso é muito importante. Às vezes você pode entender o que a gente está falando aqui, né, nesses episódios aqui sobre emocional. Será que é uma crítica? Não. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui é para ajudar você a se conhecer. Mas às vezes, como eu acabei de falar para vocês no item anterior aqui, pergunte para as pessoas à sua volta sobre você. Só que você tem que ter em mente que você pode ouvir coisas que você não gosta. E o interessante não é ficar bravo com quem está me dando informações sobre mim. O interessante é eu ouvir essas coisas, agradecer por ter essas informações, para que eu consiga saber onde melhorar. Por isso que é importante. A crítica tem uma palavra forte, né? Está criticando. Não, mas crítica também é informações. Veja por esse lado. É uma outra maneira de ver, uma outra coisa que às vezes as pessoas põem um bicho de 7 cabeças e crítica é informação. Por exemplo, faça uma crítica sobre essa matéria. Eu quero entender o que as pessoas estão falando sobre isso, porque eu preciso saber. É uma crítica necessária e construtiva para eu melhorar. Então a mesma coisa é isso. Você sabe ouvir críticas? Se você sente que você não consegue ouvir as críticas com facilidade, é uma coisa que você pode trabalhar em você. Mas eu acho que eu não consigo, meu temperamento é difícil. Aí fica a dica de você procurar um terapeuta, um psicanalista. É uma coisa boa, vai te ajudar a conduzir uma maneira em que você pode pensar assim, agora eu consigo lidar melhor com isso. Porque tem caminhos para o profissional te ajudar. Agora, as críticas, por mais duras que sejam, são essenciais para você. Vou dar mais um exemplo para vocês que aconteceu uma vez na sessão de terapia. Eu falei para um paciente fazer esse exercício. Pergunta para as pessoas que você gosta sobre você e depois traz para a gente aqui debater na terapia. Numa outra sessão ele chegou com essas respostas. E uma das pessoas, e olha que é o amigo que ele mais gostava, ele fez essa pergunta. O que você acha de mim? E a pessoa falou, eu acho você um pouco arrogante. Acho que você deveria pensar melhor ao dar a resposta, porque pode machucar outras pessoas. Foi mais ou menos assim a resposta que o amigo dele deu para ele. E o interessante foi que a gente já estava fazendo algumas sessões de terapia e ele conseguiu ouvir essas críticas com uma maturidade maior. E o que ele fez? Ele trabalhou isso. Ele fez o que era para ser feito, o que a gente ouve críticas. Sabe ouvir críticas? Se você sabe, então você vai trabalhá-las. E ele trabalhou isso. Ele tentou se fazer uma autoanálise, se policiar. Quando eu for falar, deixa eu dar uma olhadinha se eu vou parecer arrogante. Vou pensar um pouquinho antes de eu falar para talvez não machucar umas outras pessoas que possam ter opiniões diferentes. E ele se tornou o quê? Uma pessoa mais agradável. Foi um problema para ele? Não, foi uma solução receber as críticas e ouvir da maneira correta. Por isso que é importante, faça sem medo as perguntas para as pessoas à sua volta de o que acham de você. É um termômetro muito grande que vai te dar informações. Agora, aprenda a ouvir essas críticas. Não vai brigar com a pessoa, não, ela está te dando informação, é isso que você queria. A pior coisa, que é o cego que não quer ver, não tem esse ditado, a pior coisa é o cego que não quer ver. Porque você precisa da informação, mas você não quer ouvi-las, você não quer tê-las para você melhorar. Então pense sempre nisso. A autoestima depende tudo de autoavaliação. Ninguém faz isso por você. Olha no espelho. Estou gostando do que estou vendo? As mulheres às vezes chegam até a sessão de terapia, poxa, eu olho no espelho e é triste quando isso acontece. Não estou mais gostando de mim. Sério, eu olho ali e não vejo uma pessoa bonita, o brilho que tinha antes. Parece que eu sou uma pessoa apagada. Olha só essas coisas que a gente ouve, são profundas essas coisas. Imagina uma pessoa falar disso dela mesma. Interessante é sempre pensar que a solução é eu melhorar tópico por tópico. Espera aí, como que eu estava quando eu gostava de mim? Olha só, se você está na situação dessa mulher aqui que eu dei um exemplo, olha no espelho, não gosto do que vejo, não me sinto mais bonita, apagada. Identifique na sua vida
A que ponto que você lembra? Pô, naquela época eu gostava mais de mim. Se você identificar aquela época eu me achava mais bonita. Aquela época eu me achava mais acesa do que apagada. Você tem que se espelhar nos momentos que deram certo. Por isso que a autoavaliação é fantástica. Olha, naquele momento da minha vida eu fazia isso, isso, isso. Talvez tem coisas que você deixou de fazer e fez isso com você, porque lá atrás você era forte com a sua autoestima. Então, por isso que às vezes na terapia nós conduzimos sobre a história para entender e resgatar momentos que deram certo, que você, por que você tinha uma autoestima mais forte antes? O que você fazia ali? Vamos resgatar essas coisas. Então, repense a sua vida. Comece a fazer exercícios, passo por passo. Pô, vou me arrumar melhor para me sentir melhor. Eu lembro que uma pessoa que chegou na terapia, né, no caso dessa mulher, ela foi melhorando passo por passo, ela foi melhorando, ela fez o cabelo, para que ela gostasse. Temos que gostar da nossa aparência, olhar, gostar do que a gente está vendo no espelho. Pô, eu estou falando sobre o meu indivíduo. Ninguém, não precisa gostar de mim. Olhei no espelho, gostei de mim, tá ótimo. Aí vamos melhorando passo por passo, as atitudes, as coisas, o jeito de falar, ouvir, agir. Essas coisas são muito importantes. E com isso você vai passo por passo subindo a temperatura da sua autoestima e deixando, né, de lado aquela temperatura baixa e aquele nome ruim, que é baixa autoestima. Sempre pense em você, faça de tudo para que você seja a pessoa importante. Você tem que se amar, é isso. Ah, meu marido me ama, meus filhos me amam, pessoas me amam. Mas espera aí, e eu? O que eu sinto por mim? É uma das principais perguntas. Se você está aí se questionando a respeito dessas coisas que a gente está falando aí, eu não sei se eu gosto de mim mesmo, você pode estar até pensando isso. Lembre-se sempre, passo por passo, faça uma autoavaliação, veja como está a sua vida, veja os pontos que você pode melhorar, entenda as críticas construtivas, não são destrutivas, é informação para você, como é que você ia saber? Aí você vai, recebe a informação e consegue melhorar com isso. É muito importante. E como a pergunta final, né, que eu queria deixar aqui com vocês para a gente pensar um pouquinho, você se baseia na opinião de outras pessoas para tomar as suas decisões? Acho que é uma pergunta fantástica para a gente fechar com chave de ouro aqui. Sabe por quê? Uma coisa da autoestima envolve muita opinião própria. Ninguém está falando para você sempre ser a pessoa certa, sempre ser a pessoa com razão. Mas às vezes você não pode deixar os gostos que você tem, deixar as coisas que te fazem bem para a opinião das outras pessoas. Poxa, eu gosto de tomar sorvete, então você sempre vai com alguém para comer pizza. Mas e o seu sorvete? É um exemplo bem chulo aqui, mas é importante. Faça as coisas que você vai, é a opinião sua. Você não precisa machucar as pessoas. Lembre-se sempre, não tem vários tópicos aqui da autoestima, de eu estar bem, tratar melhor as pessoas? Coloque a sua opinião de uma maneira que não machuque ninguém, mas mantenha ela. Isso é autoestima. Eu olho no espelho, gosto de mim, me amo e também tenho as minhas opiniões, tenho as minhas preferências e as coisas que são importantes para mim. Nós nos baseamos às vezes muito pela opinião das outras pessoas. Isso machuca demais. Às vezes você vai de alguma forma, por exemplo, chegar para alguém vamos fazer isso, e a pessoa começa a falar tudo ao contrário do que você gosta. Não estou nem falando para você às vezes ceder, porque às vezes a gente tem que ceder em algumas coisas, para um filho, vamos lá. Às vezes você nem está com tanta vontade, mas você faz. Mas o contorno da sua vida, o geral da sua vida, é você manter as suas opiniões. Por isso que a gente tem que prezar muito opiniões políticas, opiniões sexuais, opiniões seja o que for, você tem que ter as suas. Você precisa ter as suas. E mantê-las em dia com o seu propósito, que é o quê? Defender as suas opiniões. Lembre-se, sempre com educação, uma pessoa que sabe se expressar, que aqueles itens todos que a gente foi falando aqui. Às vezes, ser levado por outras pessoas, por exemplo, chegou uma pessoa na terapia, né, tá vendo? A gente vai falando vários assuntos, né, e vai relembrando de assuntos que às vezes apareceu até em consultório. Vamos lembrar esse caso rapidinho para dar esse exemplo? Uma pessoa, uma vez, ele chegou e falou assim, olha, ele estava lá com 40 anos lá na terapia e ele falou assim, eu acho que eu fui muito pela cabeça das pessoas na juventude e hoje eu estou colhendo muita coisa ruim. E ele começou a falar. Ele falou, fui crescendo, fui 17, 18, 19 anos e começou a ser mal influenciado. Mal influenciado não só porque só tinha pessoas ruins perto dele, é que ele estava indo por opiniões que não eram as dele.
Ele falou, eu queria fazer coisa, estudar tal coisa, tal, mas a maioria estava indo, aí ele falou, vamos, eu acabei indo. Ele deixou de fazer o quê? De aflorar nele coisas que ele queria fazer por outras pessoas. E às vezes a gente tem que procurar fazer coisas que a gente gosta. Por exemplo, no caso dele, ele queria estudar uma coisa, ele foi por outras pessoas. Olha, tá vendo como é importante a gente falar isso? Porque às vezes ele não vai na tendência do que ele gostava de fazer. Talvez ele, por exemplo, era um profissional não tão feliz porque ele não foi lá atrás buscar, seguir os estudos da profissão que ele queria fazer. Foi por outras pessoas. Então, se ele fosse só um pouco mais exigente, com respeito, seguir o caminho, a opinião dele. Lógico, né? Na terapia a gente fez todo um trabalho, ele voltou com os planos que ele queria, nunca é tarde, lembre-se sempre, nunca é tarde para você colocar os planos seus em prática. Faça de verdade, isso vai aumentar a sua autoestima de uma maneira muito grande. Olha só, imagina, vamos recapitular. Eu olho no espelho e gosto do que eu vejo, eu amo essa pessoa que eu estou olhando no espelho, você mesmo. Eu sou uma pessoa que consigo expressar minhas próprias opiniões. Sou uma pessoa que eu aceito críticas porque eu quero melhorar. E sou uma pessoa que toma decisões que eu preciso tomar porque eu quero seguir esse caminho tal. Isso é uma autoestima gigantesca. É a temperatura lá em cima e é ali que você tem que estar, sempre estourando ali para o lado aquecido da sua autoestima. Lembre-se sempre, poxa, para que cair lá embaixo e fazer aquela escadinha da baixa autoestima, ansiedade, depressão? Poxa, deixa isso de lado. Mas, volto a falar, se você identificou essas coisas que a gente está falando aqui e machucou em você porque se identificou, pô, parece que eu estou fazendo isso, minha baixa autoestima pelo que você falou aí, pode estar pensando, né? Pode estar lá embaixo, eu estou sentindo algo bem baixo comigo, não estou gostando de mim. Esse é o momento de você repensar. Procure profissionais. Falei aqui, né? Procure terapeutas, psicanalistas. Vão te ajudar, eles vão conduzir você. Vai te ajudar a repensar. Poxa, eu não sei nem por onde começar. Sabe sim. É você olhar para você, peraí, eu sou uma pessoa importante. Sou sim. Começou com isso? Pode procurar ajuda do profissional agora, caso você não consiga colocar em prática. Às vezes a dificuldade aparece, ninguém nasceu sabendo, mas existem profissionais que podem te ajudar com isso. Eu acho que ficou bem interessante esse assunto de hoje, porque tem muita gente que precisa saber que as pessoas importantes para elas são elas mesmas. A gente vê tanta guerra no mundo, tantas pessoas se preocupando com outros, vamos criticar, vamos bombardear tal pessoa. A gente é assim, calma aí, deixa eu repensar, deixa eu ver se eu sou uma pessoa importante na sociedade, porque você tem que ser. Deixa eu ver se eu sou uma pessoa importante para expressar minhas opiniões, você tem que ser. Deixa eu ver se eu sou uma pessoa importante a ponto de me amar, você tem que se amar. Lembre-se sempre, a pessoa mais importante, seu marido não fala isso para você, sua esposa, seu namorado, seu noivo, sua namorada, eu te amo. Não é legal ouvir isso? É muito importante. E às vezes te amo mesmo, de verdade. Deve amar você de verdade, porque te amo de verdade. Mas e a pessoa interior sua que tem que expressar isso para você? Não tenha vergonha, sabe? Vão achar que você é maluco que está falando sozinho, né? Não, vai num lugar sozinho, dentro do carro. Eu fiz esse exercício várias vezes com as pessoas. Vai no carro, num lugar, fala assim, eu te amo, olhando para o espelho. Pronuncia essas palavras. Eu lembro que teve uma pessoa que a gente fez tanto esse exercício que no trabalho dela ela pegou um caderninho e nos momentos que ela estava livre, ela escrevia, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Parece coisa de criança, né? Por que doideira isso. Não é, não. Ela estava praticando isso. Eu lembro que ela chegou com o papelzinho escrito eu te amo para me mostrar na sessão de terapia. Olha, escrevi 50 vezes que eu me amo aqui. E sabe o que ela queria mostrar para mim? Que ela estava gerando, olha que interessante, ela estava gerando um documento para mostrar que ela estava comprometida em amar ela mesma. Porque quando a gente escreve, né, ninguém está falando de um documento no cartório, mas para ela era um documento. Olha, está aqui registrado que eu me amo, estou escrevendo várias vezes. É um documento para ela. Então não importa a maneira que você vai encontrar, que existem várias, mas procure se amar, é o único jeito. Você precisa disso. Você tem que entender que não tem outra pessoa que vai fazer isso por você. Todo mundo fala que gosta da gente, muitas vezes, e são verdades. Mas você é a pessoa que tinha que falar isso para você várias vezes também, escrever, seja o que for. Faz isso, faz esse exercício. Está sozinho em casa? Já fala, vai lá no espelho, eu me amo, grita, pode falar, ninguém vai te ouvir se está sozinho. Volto a falar, tem exercícios que precisamos fazer para a nossa vida.
Se eu não consigo fazer com que a voz baixa da minha vida eu consiga ouvir, faça com que seja alta. Vai lá dentro do carro, né? Eu me amo, olha no espelhinho lá. Você precisa saber acostumar que a pessoa que você olha ali é aquela que você tem que dar atenção, é aquela que você tem que redobrar as atenções e aquela que você tem que fazer de tudo para que ela fique bem. É você mesmo, não tem jeito. E não tem como encerrar isso sem falar para vocês que às vezes vocês podem passar por muitos problemas na vida de vocês, muitos mesmo. Às vezes eu falei um monte de coisa aqui, vocês identificaram quase tudo da parte ruim da baixa autoestima. Pô, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho isso. Existe sim como tratar isso. Existem pontos que você pode exercitar, que a gente falou muito aqui, e também tem profissionais que ajudam. Eu não posso esquecer isso. Tenho que ajudar vocês para vocês entenderem que tem jeito. As coisas podem estar dando errado ao mesmo tempo, pode ser um turbilhão de pensamentos. Pode ser muita coisa que está passando de pensamento sobre mim mesmo. Realmente não estou bem comigo? Não gosto de mim? Não sei me expressar? Não sei ouvir críticas? Comece passo por passo. Lembre-se sempre, ninguém está velho para melhorar a sua autoestima. Ninguém passou da idade de melhorar o emocional. Nunca pense isso. Uma vez eu conheci um velhinho que ele falou assim, olha, depois de 65 anos que eu descobri que eu consigo ser uma pessoa melhor com outras pessoas. Ele chegou até a terapia, fizemos metas. Hoje ele ainda é um senhorzinho, tratando bem as pessoas, volta, chega a chorar contando a história dele. Não é interessante? De tão feliz de ele conseguir modificar a vida dele sem pensar, vou tá tarde. Não tá tarde não. Pode ficar se eu não cuidar de mim. Agradeço todo mundo que ouviu, peço para que vocês enviem as suas perguntas, seus questionamentos, para que nós possamos responder para você. Vamos pegar aqui um momento do programa para poder responder as perguntas que vocês têm, os questionamentos a respeito de autoestima. E lembre-se sempre, o mais importante da sua vida é você. Até!